Olá, amigos, estamos de volta com o nosso Bem Viver, como diz lá na descrição no YouTube, né? Reflexões diárias para uma vida saudável, equilibrada, espiritualmente plena. Para isso que existe o Bem Viver. Esse canal foi criado há cerca de um ano, né? Quando, no começo ali da pandemia da Covid-19, e ele foi um pouquinho antes, né? E durante a pandemia foi impulsionado com mais pessoas acessando o canal. Hoje são praticamente 400 pessoas, você vê aí inscritas. E você pode contribuir para a divulgação desse canal também, compartilhando com os amigos se você achar que deve. Aqui nós não defendemos nenhuma religião específica, pode ser, né, que a mensagem do Cristo seja o principal, seja de fato a mensagem. O centro é a mensagem do Cristo, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos morais que são universais, que perpassam todas as religiões. E que a gente possa buscar a nossa melhoria. A partir dessas reflexões, a gente possa ser provocado a melhorar, a progredir cada vez mais. E a mensagem de hoje é uma mensagem de um livro, chama Brilhe Vossa Luz, que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Então eu faço convite para que você fique ligado na mensagem de hoje, possa se inscrever lá no canal também, ativar o sininho lá para receber as mensagens diárias e que compartilhe com os amigos se você achar que deve, se essa mensagem foi edificante, ela foi importante para você, tá bom? Então vamos em frente. Fique ligado na mensagem de hoje. Acompanhe agora o Bem Viver. A nossa reflexão no dia de hoje está lá no livro Brilhe Vossa Luz, Espíritos Diversos, capítulo 1, a psicografia é de Carlos Bacelli, de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje pelo Espírito Emmanuel é a seguinte, uma mensagem curta, mas extremamente profunda. A pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança quando erguida em 4 ângulos distintos: compreender, aceitar, amar e servir. Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. Quem serve, conquista. Meus irmãos, olha que coisa interessante. A pirâmide da elevação, na mensagem de Emmanuel, ou seja, para crescer, para subir, né, subir no sentido de contato, inclusive com o alto, né, para ficar cada vez mais alto, para progredir, para buscar a elevação. Essa pirâmide da elevação, você imagina a pirâmide, né, com 3 vértices ali, né, a base, você tem um ângulo formado então da pirâmide, é o que a gente geralmente, né, a gente vê no Egito, por exemplo, as famosas pirâmides do Egito, né, com essa base e o ângulo formado nesse formato de triângulo. Mas Emmanuel propõe um outro tipo de pirâmide. Ele propõe a pirâmide da elevação. Essa não tem 3 lados, não tem, ela tem 4, para que ela se alteie, como ele diz, com segurança, com base, né? Ou seja, aquela casa que foi construída não na areia, mas foi construída sobre a pedra. Lembra que o Cristo falou? Pois é. 4 ângulos distintos, não 3 ângulos, né? Como a gente imagina no triângulo, mas 4 ângulos. E que 4 ângulos são esses nessa alegoria, nessa ilustração que o Emmanuel nos traz? Compreender, aceitar, amar e servir. E ele ressalta que quem compreende, perdoa. Porque o não perdão é o não compreender. Depois que a gente tem um entendimento, que a gente compreende as situações, a gente compreende principalmente não a situação que ocorreu, a gente não fica julgando aquilo que aconteceu, mas a gente compreende de uma forma mais ampliada o que nos acontece, a gente então consegue perdoar de verdade. Não aquele perdoar assim, eu perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais, eu perdoo, mas você caiu no esquecimento. Não, né? Não é aquele perdão também apenas de boca, né? Assim, eu te perdoo, mas no fundo está
né, fica remoendo aquela dor, né? Não, é do perdão verdadeiro, o perdão ensinado pelo Cristo. E não apenas 7 vezes, mas, né, você já fez as contas aí e sabe. É perdoar sempre. E quem compreende, então, perdoa. E perdoa quando? Sempre, como diz a mensagem de Emmanuel, e como Cristo nos ensinou. Quem aceita, vê mais longe. Esse processo de aceitação tem a ver com a aceitação de nós mesmos, das nossas limitações, das nossas virtudes e as nossas possibilidades de melhoria, não é? Então, essa compreensão para perdoar e essa aceitação para enxergar mais longe, enxergar que a vida não se resume a esta vida que estamos aqui, enxergar que muitas vezes a gente se faz de vítimas, mas nós não somos vítimas de coisa alguma, né? A gente precisa ter uma visão mais ampliada da justiça de Deus, de nós mesmos, nos aceitarmos, né? Um processo de aceitação, de autoaceitação, de autocompreensão, para que aí assim a gente possa também compreender melhor o mundo, as situações que se nos apresentam, o mundo que nos rodeia, as relações em que estamos imersos, a partir dessa aceitação. Ou seja, eu não tenho uma visão curta, eu não tenho uma visão míope. Quando eu aceito, eu enxergo mais longe, eu consigo vislumbrar, inclusive, lá na frente, a partir do momento em que eu aceito o meu emprego, aceito a minha família, aceito o lugar que eu estou, aceito as coisas que me acontecem e não fico reclamando dessas coisas que me acontecem. Quando eu aceito as situações familiares, quando eu compreendo melhor que relações são aquelas e me posiciono diante daquilo que a vida fez, a vida trouxe para mim, né? O que importa é muito mais como eu me comporto diante das situações que a vida me apresenta do que aquilo que de fato acontece. Isso é provado, a ciência prova isso, né? Isso é provado. Para quem faz um estudo, inclusive, das relações humanas, né? Da psique, então isso fica muito, muito claro. Quem ama, ilumina. Porque onde o amor chega, não há espaço para a escuridão. Porque o amor, ele vai se espalhando, ele vai irradiando, porque ele é luz. O amor é luz. Por isso, quem ama, ilumina. O processo de autoiluminação, né? É um processo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa luz não é uma luz exterior, é uma luz interior. Portanto, ilumine-se para poder iluminar o mundo, iluminar a sua casa, o seu trabalho. Às vezes a gente reclama de tanta escuridão nos locais em que nós estamos, não é? Mas a gente tem que lembrar que essa luz vem de dentro. E esse processo de autoiluminação, de crescimento, é um processo constante nessa pirâmide da evolução, dessa pirâmide que nos leva em contato com o alto. Quem ama, ilumina. Ilumina a sua vida, ilumina o local em que está, ilumina as pessoas que estão em volta. As relações ficam todas iluminadas a partir do amor verdadeiro, que a gente ainda não consegue alcançar nesse nível que estamos aqui na Terra, mas a gente faz um exercício significativo nessa direção. E as mães são um exemplo muito rico. Nós estamos aí próximo ao mês de maio, próximo mês é o mês de maio, e as mães são um exemplo que a gente pode ter aqui na Terra daquilo que é mais próximo do amor mais puro, mais genuíno, mais verdadeiro, não é? O amor de uma mãe por um filho, exemplificado em Maria, por Jesus. Quem serve, conquista. Quer conquistar alguém? Sirva. Como é que o Cristo conquistava as pessoas? Como é que ele atraía as pessoas? O Rei dos Reis, mas cujo reinado não é desse mundo. Servindo. Estando disposto a servir. Quando? Sempre. É um processo de conquista. O fato de servir aquele que foi o maior aqui na Terra, o maior exemplo, o modelo e guia, foi o menor entre todos. Foi aquele que mais serviu. Então, que com Cristo a gente aprenda também que servir, né? Tem até uma frase que o pessoal fala sobre esse assunto, né? Que a gente precisa, para viver, a gente precisa servir, né? A gente precisa ser sal. Essa é uma missão importante que temos aqui, servir, estar disposto a servir, porque quem serve conquista. Em primeiro lugar, a gente vai estar conquistando, né? Essa conquista é nossa, é interior.
né? Uma conquista importante. E conquistar também o próximo, sem interesse, né? Conquistar no sentido de se aproximar, conquistar no sentido de, né, de poder de fato auxiliar, dizer, estou aqui, o que eu posso servir, o que eu posso fazer? E não há ninguém tão pobre que não possa ter, que não tenha dentro de si a riqueza que é servir. Não há ninguém que não possa dar. Quanto custa um sorriso? Quanto custa um abraço? A gente está vivendo tempos tão difíceis em que faz tanta falta um abraço, né? Está fazendo falta. Mas a gente pode abraçar as pessoas também, seguindo as normas sanitárias, mas abraçar de outra forma. Que as pessoas se sintam abraçadas por nós. Isso é possível fazer, inclusive, à distância. É isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, no Bem Viver, que começou, eu repito, um pouquinho antes da pandemia. Abraçando as pessoas de algum modo. Você que está aí nos assistindo agora, sinta-se abraçado de alguma forma. Porque é esse abraço que nós queremos dar e mais ainda, muito mais, muito, claro, infinitamente maior e superior, incomparável, é o abraço que Jesus quer dar em você. De repente, não sei qual é a situação, o que você está passando, mas pode ser que hoje você esteja precisando desse aconchego que só o Pai pode dar, desse abraço, desses braços amorosos, perfumados, divinos, que só o Cristo tem. Então, sinta-se abraçado pelo Cristo no dia de hoje, porque esse abraço cura, esse abraço transforma, esse abraço modifica, esse abraço vivifica, esse abraço da vida é o pão da vida, que pode saciar toda a fome que você tem, que vai saciar com certeza. Essa água dessa fonte viva que não seca e que mata a nossa sede espiritual. Sigamos em frente, lembrando da pirâmide. Compreender, aceitar, servir e amar acima de tudo. Até a próxima. O Bem Viver é uma produção do Centro Espírita Poço de Jacó, em São Luís do Maranhão. Apoio Rádio Mundial de Espiritismo. O Bem Viver é bom demais.